Agora, o senador da República pelo Partido dos Trabalhadores, o senador Humberto Costa. Senador, seja bem-vindo aqui na bancada. Tony Alencar e Juliana Lima, prazer recebê-lo aqui mais uma vez na Rádio Cultura FM. O senhor vai falar para 40 cidades aqui da nossa região a partir da nossa frequência 92,9. Seja bem-vindo, boa tarde. Bem, boa tarde, Tony Alencar, boa tarde, Juliana, boa tarde a todos que nos acompanham pela Rádio Cultura FM. Quero mandar o meu abraço a toda a população de Serra, de todo o Sertão Central. Muito bem. Senador, o motivo do nosso contato, né, com o senhor em relação às plenárias, né, do PT. O PT está realizando plenárias em todo o estado, né? Serra Talhada recebeu no dia 1º, Tabira teve recebendo também ontem, né? Domingo, justamente para ouvir, né? Os filiados. São plenárias regionais. O senhor não pôde estar participando, né, dessa plenária aqui em Serra Talhada, mas teve aqui também a sua companheira de Senado Federal, a Tereza Leitão, esteve aqui em Serra Talhada também, junto com o deputado Carlos Veras, deputado Doriel Barros, presidente do PT. Eu queria que o senhor pudesse falar dessas plenárias, né, inicialmente, qual é o objetivo delas, né, para fortalecer realmente o partido para 2024 e 2026. Queria que o senhor pudesse falar inicialmente sobre isso. Bom, na verdade, o objetivo dessas plenárias é nós retomarmos o processo de fortalecimento do partido, independentemente da questão eleitoral, né? Nós estamos vivendo um momento muito rico para o PT no Brasil e no estado de Pernambuco, muitas lideranças importantes que se aproximam do nosso partido e também os próprios militantes muito empolgados com esses primeiros 6 meses do governo Lula, e nós entendemos que era importante que nós pudéssemos transformar esse sentimento positivo em algo mais orgânico, mais estruturado, né? E naturalmente também, como nós vamos ter eleição no ano que vem, é um momento especial para a gente discutir as eleições municipais, né? E então as plenárias têm cumprido esses 2 papéis, têm tido uma boa participação, um grau de consenso muito grande em relação às medidas que nós temos que tomar para esses enfrentamentos, e eu acredito que nós estamos aí num roteiro positivo, muito bom para Pernambuco e o PT. Juliana. Senador, boa tarde, obrigada por atender aqui ao nosso convite para essa entrevista hoje. O senhor falando aí sobre essas plenárias, né, que aconteceram, foram encerradas, né, senador? Foram encerradas agora nesse final de semana aqui na cidade de Serra Talhada e também na cidade de Tabira. Então eu quero perguntar, durante essas plenárias, senador, e também durante entrevista com nomes do PT, como o próprio presidente estadual Doriel Barros, a gente tem ouvido que essas plenárias são importantes para fortalecer o partido para o ano que vem, né? O objetivo é fazer o maior número de prefeitos e o maior número também de vereadores no estado, justamente porque o PT tem pensado em um projeto próprio, né? Um projeto político próprio para 2026. Quero perguntar se realmente o PT Pernambuco está focado nesse projeto próprio. O PT está já discutindo isso. Eu perguntei inclusive ao Doriel no sábado aqui na plenária em Serra Talhada durante a coletiva de imprensa sobre isso, e ele reafirmou que o objetivo do PT é esse fortalecimento para um projeto em 2026, mas ao mesmo tempo o PT Pernambuco não tem se colocado ainda, já estamos no mês de julho, não tem se colocado ainda como oposição ao governo de Raquel Lira, pelo menos não de forma oficial formalizada. No sábado, o Doriel disse que o PT de Pernambuco não tem posição formada sobre o governo do estado. Não é uma contradição, Humberto? Como é que o PT está se fortalecendo para enfrentar a própria governadora em 26, mas até agora não se decide, né? Não formaliza uma posição em relação ao governo, considerando que o PT é um partido que sempre teve lado. O PT nunca ficou em cima do muro em Pernambuco, ou é base ou é oposição. Veja, eu acho que são várias questões que envolvem esse tema, né? Primeiro, obviamente, que o debate sobre as eleições de 2026 é importante, mas é um debate que não está colocado nesse momento. Essa questão não está na ordem do dia, não é momento de fazê-la. Agora, naturalmente, que um partido que tem a história, que tem a força que o PT tem, e o fato de ter 2 senadores,
é um partido que precisa pensar realmente sobre o seu futuro. Nós precisamos promover uma mudança geracional, incorporar pessoas novas na vida partidária, eleger novos quadros, enfim. E, naturalmente, também nós precisamos ter um posicionamento, né, bastante claro sobre o que vai acontecer lá para frente, inclusive porque nós vamos ter em 2026 não somente a eleição estadual. Então, a primeira questão é essa, é um debate que está longe. Agora, como você disse, nenhum partido, especialmente com a feição que o PT tem, ele pode abdicar de ter uma posição política sobre um governo estadual, um governo municipal, um governo nacional, não é? E apesar de nós termos um bom relacionamento com a governadora, apesar de ter a parceria do governo Lula com o governo estadual, mas o partido precisa ter um posicionamento muito claro sobre essa questão. Qual é a avaliação que o PT faz sobre esses seis primeiros meses do governo Raquel Lira? Então, eu concordo com você nesse sentido de que o partido precisa se posicionar. E eu tenho convicção de que vai se posicionar. O fato de o PT se colocar num campo da oposição não significa que será uma oposição sistemática, não significa que o PT não possa votar em projetos que sejam do interesse do povo pernambucano, e não significa que os nossos prefeitos e prefeitas não possam manter um relacionamento administrativo rico com o governo do estado. Se à medida que o tempo passar, o governo demonstrar um compromisso com aquelas grandes bandeiras que o PT defende, ou promover uma aproximação política com o próprio PT e o presidente Lula, nós poderemos reavaliar essa posição. Mas eu continuo a dizer que é bom para o PT ter uma posição formada sobre essa questão do governo do estado. Mas o senador acredita que essa formalização vai acontecer ainda esse ano ou ainda não tem um prazo? Acredito como tenho lutado para isso. Eu tenho ouvido, por exemplo, alguns prefeitos do partido preocupados se o PT assumir essa posição, será que não vai haver algum tipo de tratamento discriminatório por parte do governo do estado? Eu não acredito nisso. Primeiro porque uma decisão do partido ir para a oposição não significa qualquer tipo de proibição de os nossos prefeitos, nossos parlamentares terem relação com o governo do estado, discutirem proposições, votarem proposições para o governo. Segundo, que seria uma grande contradição com o que está acontecendo em nível nacional. Apesar da governadora ser uma governadora de oposição ao presidente Lula, o presidente Lula tem procurado, está correto, fazer o maior número possível de parcerias com o governo Raquel. Então, como é que a governadora estaria fazendo essas parcerias com o governo federal e iria perseguir prefeitos do PT? Até porque eu não tenho conhecimento de que a governadora tenha esse perfil de fazer perseguição a quem quer que seja. Então, esse argumento que algumas pessoas estão levantando internamente, eu acho que é um argumento que não tem sustentação política. Agora, você disse bem, o PT é um partido que nunca ficou em cima do muro, né? Não é bom para o próprio partido, para esse desejo de se colocar como alternativa ao governo do estado, né, e ao Senado e à presidência da República, não ter uma posição sobre o governo estadual. Como eu disse, não implica em uma oposição sectária, não implica em votar tudo contra o governo, não. E à medida que o governo vá produzindo uma proposta que se assemelha ao que pensa o PT, ou que se aproxime do próprio PT, eu não tenho dúvida de que nós poderemos, quem sabe até, fazer parte da base de sustentação do governo, mas para isso tem que mudar muitas coisas, né? Muito bem. Trazendo aqui um pouquinho para a discussão mais aqui de Serra Talhada, senador Humberto, tenho certeza que o senhor tem
acompanhado as últimas movimentações. A gente tem a prefeita do município, que é do Partido dos Trabalhadores, mas que tem uma ligação muito forte, né, com é uma das principais aliadas da governadora, né, aqui no interior, né, apoiou ela no segundo turno, conseguiu dar uma votação expressiva, né, para a governadora no pleito. E a gente sabe desse alinhamento, né? Não só ela, mas também tem o Luiz Haroldo lá em Águas Belas, que foi outro prefeito também do PT, que teve um apoio bem significativo, né? Para a Raquel no ano passado. E aí como é que fica, o partido fica com esses nomes, né? São nomes graúdos dentro do partido, exemplo da prefeita Márcia, que vai para a reeleição no ano que vem, do Luiz Haroldo, que deve indicar alguém do próprio PT, né? Para ser o seu sucessor na eleição do ano que vem, né? Como é que o senhor observa, né? Esses, vamos dizer assim, esses possíveis problemas, né? Para 2024, como é que o PT deve lidar com essas situações e, claro, né? Se houver esse entendimento de que o PT tem que ficar na oposição, né? Um entendimento aí de posição de partido, né? Como é que vai ser lidado com essas questões particulares, né? Que nós temos aqui no estado de Pernambuco? Mas foi isso exatamente que eu acabei de dizer. Eu não vejo problema. Eu acho que um prefeito ele pode ter uma relação administrativa, ter parceria, ter até relação política com o gestor estadual, que não há problema. Agora, o partido é que não pode deixar de ter uma posição, não é? Sob esse argumento de que pode gerar algum tipo de discriminação. Eu não acredito que a governadora Raquel Lira vá perseguir qualquer prefeito do PT pelo fato do PT estadual assumir uma posição de se colocar no campo da oposição. Até porque eu estou dizendo que eu, pessoalmente, defendo que essa postura de oposição, ela se dê dentro de uma postura construtiva, não é uma oposição contra tudo, não há impedimento de os deputados votarem na Assembleia Legislativa com propostas que sejam do interesse da população. Agora veja, já existe uma situação de fato. Agora mesmo, aí a votação do projeto que trata do piso salarial dos professores, o piso nacional, e o partido votou por unanimidade na Assembleia Legislativa contra a proposta que foi mandada pelo governo. E já houve outras também. Então, é uma postura natural. Eu não consigo entender por que é que se está fazendo um cavalo de batalha tão grande com uma questão que é essencial. Agora, se o PT não se posiciona dessa maneira, outros já estão se posicionando. Outros já estão ocupando esse espaço. Outros já estão falando para a sociedade, especialmente para aqueles grupos que não têm visto no governo estadual avanços importantes de acordo com o que foi defendido no processo eleitoral. E veja, eu não consigo entender, inclusive, porque eu próprio tenho uma excelente relação com a governadora. Todas as vezes que nós tivemos questões que eram do interesse do governo do estado, ela me chama, eu compareço, eu próprio telefono, converso. Então, eu acho que esse argumento que está sendo colocado é um argumento completamente equivocado e que quer submeter o partido, que é uma estrutura nacional, uma estrutura estadual, não é, aos temores que algumas pessoas podem ter em relação a algumas consequências que isso pode gerar. Eu acho que não gerará nenhuma consequência de prejuízo para os nossos prefeitos, para os nossos parlamentares, para ninguém. Ô senador, ainda sobre essa questão, o senhor falando da relação institucional, né, do próprio partido, prefeitos do partido e de outros partidos com a governadora, a gente compreende que é absolutamente normal, natural e que deve acontecer dessa forma, né? A relação ela tem que ser institucional, republicana, entre os prefeitos, sejam do PT ou não, com a governadora do estado e até mesmo com a Assembleia Legislativa, né? Se o projeto da governadora for importante para a população e os deputados entenderem que o projeto tem que
que ser aprovado, independente se é base ou oposição, a gente entende que tem que ser votado. Agora, existe uma diferença grande entre relação institucional e republicana de prefeitos do PT com a governadora Raquel Lira, considerando, como o senhor está dizendo, que o PT deve formalizar aí essa oposição a Raquel, uma oposição responsável, mas se mantendo no campo da oposição, mas aí é diferente a relação institucional, a relação administrativa, com o fato de prefeitos do PT estarem indicando todos os cargos importantes em suas regiões dentro da estrutura do governo de Raquel, como é o caso aqui de Serra Talhada. A prefeita Márcia indicou praticamente todos os cargos importantes dentro do governo. Então, como é que o PT pode se manter no campo de oposição se o próprio PT está indicando cargos dentro do governo de Raquel Lira? Como cobrar a governadora depois se está integrando o governo dela? Bem, eu não tenho conhecimento de que existam essas indicações onde quer que seja. Então, não posso me manifestar sobre isso, entendeu? E como tal, eu tenho defendido essa posição minha muito claramente, vou continuar a defendê-la e acho que o partido tem que discutir, o partido tem que saber se a sua base ela quer ter um posicionamento de um jeito ou de outro. O que não pode acontecer é um bloqueio desse debate. O que parece que está acontecendo é que cada vez que o partido se prepara para fazer essa discussão, que quer ouvir o diretório, a executiva estadual, que quer discutir as bases municipais e tal, parece que quando as coisas estão caminhando para isso, há um certo impedimento de que isso aconteça. Que o partido discuta, que ele tome sua posição e que todos nós respeitemos a decisão que for tomada. Se a decisão for de participar do governo, apoiar o governo, eu darei esse apoio. Mas se a decisão for de ser oposição, o partido assumirá esse posicionamento. Muito bem. Para a gente fechar aqui, mudar só um pouquinho a pauta, senador Humberto Costa, a gente sempre aproveita quando tem um deputado, um senador participando do programa, a gente sempre pergunta, né? Tem alguma emenda, né, prevista para a Serra Talhada? Eu vejo sempre que o senador tem um contato bem próximo com a prefeita Márcia Conrado. Ela já solicitou alguma emenda do senhor para ser destinada para a Serra Talhada? O senhor que já vem ajudando o município, não é de hoje, desde a época do ex-prefeito Luciano Duque também, com alguns investimentos que já foram aplicados aqui com emendas suas, né, vindas oriundas do Senado Federal. Então, o que é que a gente pode esperar do senador Humberto Costa para esse ano e para o próximo ano também? Sim, a prefeita já nos procurou, nós conversamos, né? Nós inicialmente fizemos uma emenda no valor de R$1,5 milhão e posteriormente com novos recursos que... Tem área específica, senador, para ser aplicada essa emenda? O quê? Essa emenda, ela tem um setor específico para ser aplicada? Às vezes vem uma emenda de saúde. Eu não estou aqui na minha cabeça quais foram as ações que nós colocamos, mas foram ações de pavimentação, foram ações na área de saúde, de educação. Eu posso depois lhe passar detalhadamente, até porque posteriormente nós agregamos mais um valor. Ao final, eu não tenho aqui exatamente na cabeça o número certo, deveria ter preparado aqui para a nossa entrevista, mas é algo em torno de R$12 milhões que eu estou destinando nesse ano de 2023. E vamos destinar mais um recurso expressivo para o ano de 2024. Muito bom. Que é inclusive o ano da eleição, precisamos dar continuidade aos projetos que já tenham se iniciado. Então nós vamos sim, mais uma vez, contribuir fortemente para o desenvolvimento de Serra Talhada com propostas de emendas parlamentares. Muito bom, viu, senador? Muito bom para Serra Talhada. Para a gente fechar, né, Tony? Mas eu tenho duas perguntas. É difícil a gente conseguir entrevista com o senador Humberto, eu sei da agenda difícil dele, né? Mas então vamos aproveitar rapidinho aqui no final da nossa entrevista. Ainda sobre a questão de 2026, como o próprio PT vem falando em construir um projeto político próprio, né? O próprio presidente Doriel já vem dizendo isso várias vezes.
Eu quero perguntar para o senador Humberto se ele está disposto a ser esse nome aí para o PT trabalhar para 2026, até porque o nome do senhor hoje é o mais cogitado, viu, Humberto? E uma outra pergunta, aí o senhor já pode responder as duas. Lógico que o PT tem o objetivo de, como eu disse, de eleger o máximo de prefeitos. O Doriel disse que a meta é de pelo menos 30 prefeitos no estado, além de vereadores e tal. E obviamente que a prefeita Márcia Conrado é prioridade do partido, porque ela é a única em Pernambuco que vai para a reeleição. E os outros, né, que tem sucessão. Mas aí, diante desse cenário, como a prefeita Márcia, um dos nomes mais importantes do partido hoje, enquanto prefeita, mas a gente tem, Humberto, aqui em Serra Talhada, um cenário difícil, né? Recentemente acompanhamos na imprensa, inclusive na imprensa do Recife, uma troca de farpas entre o presidente Doriel Barros e a presidenta do Diretório Municipal de Serra Talhada, a Cleonice Maria. A Cleonice chegou a colocar o nome dela à disposição do partido para 2024, para o ano que vem. O Doriel foi para a imprensa estadual, ameaçou Cleonice de expulsão, ameaçou dissolução do Diretório Municipal. Isso criou uma celeuma muito grande, um mal-estar dentro do partido. Alguns não compreenderam essa discussão sendo feita publicamente, quando deveria ter sido feita internamente. O senador Humberto chegou a acompanhar essa discussão. O que é que o senhor pensa sobre isso? O PT pretende expulsar Cleonice do partido, Doriel? Humberto? Bom, primeiro, em relação a essa questão de 2026, como eu já disse, eu vou disputar a eleição majoritária de 2026, né? Serei candidato. Eu tenho um mandato de senador, esse mandato poderá ser renovado, como também poderei colocar meu nome à disposição do PT, local e nacional, para uma disputa do governo estadual. Mas, com certeza, eu serei candidato majoritário em 2026. A que nós vamos discutir um pouco mais à frente. Com relação a essa questão de Serra Talhada, eu acredito que não há necessidade de toda essa celeuma. Eu tenho certeza, convicção absoluta e total que o partido em Serra Talhada está muito satisfeito com a administração da nossa prefeita Márcia Conrado. Ela está revolucionando Serra Talhada, tem feito investimentos importantes para o crescimento, para o desenvolvimento do município, tem conseguido captar recursos do governo federal, do governo estadual para a sua administração, e como tal, eu não vejo ninguém no diretório municipal. Pode haver alguma pessoa isoladamente se colocando contra, mas o partido, com toda certeza, tem o interesse da continuidade do trabalho de Márcia. E a maneira mais fácil de se resolver é que o diretório municipal possa antecipar sua posição. Do ponto de vista estadual, com certeza eu diria que é quase unanimidade, ou é unanimidade do posicionamento do diretório estadual, que a nossa candidatura em Serra Talhada é da prefeita Márcia. Ela é prefeita da cidade mais importante que nós administramos, tem feito um grande trabalho, politicamente foi fundamental para que nós tivéssemos um grande resultado para o presidente Lula em toda essa região, na eleição passada, tem o carinho, o apoio, a solidariedade do próprio presidente. Então, eu não vejo possibilidade de que Márcia, a não ser que ela não queira, mas eu não vejo nenhuma possibilidade de que ela não venha a ser candidata do PT e de uma grande frente para, mais uma vez, governar a Serra Talhada. Muito bem. Senador, um abraço, muito obrigado a participação. A gente agradece imensamente por atender, né, o nosso chamado para bater um papo e conversar um pouco sobre política, né, sobre esse cenário todo. Muito obrigado, senador. Forte abraço e bom começo de semana para a sua pessoa. Obrigada, viu, Humberto? Tá, boa tarde. Abraço. Tchau. Muito obrigado. Conversamos aqui com o senador da República,